Amados, hoje eu estou muito feliz, porque mesmo não ministrando a palavra de Deus, eu vou ter a honra de poder hoje ver um discípulo muito amado sendo usado por Deus entre nós. E se existe algo que queima no nosso coração, é que eu acredito que uma das coisas que o Espírito Santo deseja de nós é que nós tenhamos condição de nos multiplicarmos, porque, como eu disse, o que Ele espera de nós é que nós multipliquemos aquilo que Ele nos dá a oportunidade de ter. E se nós temos discípulos pela graça de Deus, nós somos apenas instrumentos para que de fato cada um deles viva tudo aquilo que eles foram projetados para viver. E meu papel como líder é apenas reconhecer aquilo que Deus já está fazendo na vida de algumas pessoas. E hoje eu senti muito forte no meu espírito de que Mateus, que é um irmão que já caminha comigo há muitos anos, que ele pudesse hoje ser instrumento de Deus, ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações, amém? Nós vamos orar por ele. No domingo que vem eu vou continuar e vou entrar na última parte do nosso estudo de Gênesis. Olha, só passar o mel na sua boca, domingo que vem eu vou começar dentro do estudo de Gênesis uma série chamada Os Patriarcas. Eu vou começar falando sobre Abraão, depois nós ouviremos sobre Isaac e Jacó, e vamos encerrar o estudo de Gênesis lá em cima. Talvez vamos encerrar no nosso novo prédio, né? Quem sabe, né? Enfim, tenho certeza que ainda esse ano tantas coisas nós viveremos no Senhor, amém? Eu quero abençoar a vida do Mateus. Estenda sua mão para cá, feche seus olhos. Espírito Santo, hoje eu quero te agradecer pela oportunidade que nós temos de sermos alimentados, nutridos espiritualmente, através da vida desse homem de Deus, que o Senhor tem dado graça de fato ministrar a corações que estão ao seu redor. E hoje ele está tendo, ó Pai, essa graça de poder ministrar a nossa igreja, que ele possa ser muito ricamente usado, ousado, intrépido, para ser um porta-voz daquilo que está no teu coração. Te louvamos e te exaltamos em nome de Jesus, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Amém, boa noite, irmãos. Boa noite, né? Meu nome é Mateus, sou casado com a Isis, ando com o Vinícius há muitos anos, e pela graça de Deus vou ter a oportunidade hoje de compartilhar algo que acredito ser poderoso para transformar a sua vida. Eu acredito que, assim como a palavra de Deus diz, não tem nada de interessante no pregador. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação daqueles que creem. Se você crê no Evangelho, e se eu pregar a palavra, vai dar tudo certo, não tem problema, amém? Ao ter essa oportunidade, eu me sinto igual aquele jumentinho que ia levar Jesus na entrada triunfal. Eu até me preparei, aparei o pelo, pulei os cascos, me alimentei, mas a glória toda, em tudo que eu vou fazer aqui, é trazer ele montado em cima de mim. Isso é o poderoso. Não tem nada de especial no jumentinho, então não olha nada daquilo que eu sou limitado a fazer, amém? C.S. Lewis diz algo que é muito interessante. Em um dos seus livros, ele fala assim: nós somos como andarilhos necessitados de pão, todos nós. E hoje eu só estou tendo a oportunidade de compartilhar o pão entre nós. Eu não saio da condição desse necessitado, mas hoje o Senhor entregou o pão na minha mão para repartir entre nós, amém? Então seja abençoado através disso. Projeta para mim, por favor, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Acompanhe um texto comigo aqui no telão. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Aleluia, glória a Deus. Para mim entrar no contexto daquilo que Deus me deu para essa noite, eu vou ter que explicar um pouco
de como que funcionava a tradição judaica em relação a discípulos. Porque aqui nós estamos falando do chamado daqueles que foram comissionados por Jesus. Então, por que Jesus decidiu escolher pessoas que não são? Por que Jesus decidiu escolher pessoas fracas para ser a força delas? Tudo isso para a glória de Deus, mas também há um significado por trás de tudo. Eu vou te explicar um pouco sobre a tradição judaica. Gostaria que você não perdesse nada daquilo que eu vou falar, porque senão você não vai conseguir linkar tudo. É o seguinte, hoje no nosso ensino brasileiro, nós temos 4 estágios de aprendizado. O ensino que é infantil, e aprende ali no jardim, no infantil e tudo mais. Eu não entendo muito de ensino, mas entendo que tem esses 4. Nós temos o fundamental, o médio e o superior. Na tradição judaica, existia 3 níveis de ensino dentro de escolas. E existia o primeiro nível, que não era dentro de uma escola, ele era dentro de casa, os seus pais ensinavam. E dentro disso, não era um ensino comum, como matemática, português, história, essas coisas. Era dentro da sua tradição, o judaísmo. Então, o pai, aos 3 anos de idade, ele pegava o seu filho e começava a ensinar a respeito da história do seu povo, dos costumes, das tradições e sobre os mandamentos. A criança de 3 anos, e se você acha que uma criança de 3 anos não pode aprender, é porque você não é pai. Porque se você fosse pai, você entenderia que com 3 anos de idade elas aprendem muita coisa. Então, essa criança começava a aprender dos 3 aos 6 anos de idade. E ela aprendia sobre essas coisas que eu acabei de mencionar. Dali em diante, aos 6 anos de idade, ela entrava na escola primária, que chamava Bet Sefer. Nessa escola, dos 6 aos 10 anos, ele começava a aprender. E ali o que ele aprendia? Ele aprendia a Torá. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia. Alguém aqui deve saber, ou se você não sabe, uma criança de 3 anos, de 6 anos está te dando aula, porque eles decoravam dos 6 aos 10 toda a Torá. Eles não sabiam só os nomes dos livros, eles sabiam todo o conteúdo dos livros. O método de ensino era através da memorização, e essa memorização acontecia através da repetição. Então eles tinham um método de ensino deles, que fazia com que aquelas crianças conseguissem memorizar todo a Torá. E ali, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio era decorado por uma criança de 6 até 10 anos de idade. Esse era o ensino dado nessa escola primária. A escola secundária, ela tinha outro tipo de ensino, mas também aprendia dentro da Torá, mas era todo o Antigo Testamento. E esse tipo de ensino era a partir dos 10 anos de idade. A segunda escola chamava Bet Talmud. Talmud te lembra de algo. E ele lembra a questão de discípulo, porque falava, o nome dessa escola significa escola de aprender. Então ali a escola era uma escola para os aprendizes, onde pessoas que estavam passando de um momento, onde elas decoraram a Torá, agora elas qualificadas para ir para esse próximo nível, começavam a decorar todo o Antigo Testamento. Existia até uma recomendação, e alguns rabinos faziam isso, eles pegavam as crianças e passavam mel na sua boca, para que a palavra de Deus fosse tão doce quanto aquele mel que era passado nos seus lábios. E assim eles conseguiam trazer uma linha de aprendizado e trazer aquilo como algo prazeroso. Esses meninos que ali iam aprendendo, eles conseguiam se desenvolver, mas alguns não. A maioria conseguia se desenvolver, mas alguns não. Assim como você conhece pessoas que desistiu de estudar, parece que aquelas pessoas não, na verdade tem uns que foram expulsos, isso acontece, mas ele pode voltar em outra escola. Mas existem aqueles que desistem de estudar porque ele acredita não ter aptidão para o ensino, ele acredita não ter a capacidade de aprender. Tudo bem, a psicologia estuda, ensina e tem como desenvolver essas coisas, mas aquela pessoa não sabe, ela é limitada. Então dentro desse ensino, no nosso ensino eu falo brasileiro, você conhece pessoas que já desistiram da escola, em algum desses estágios, seja no primário, seja no ensino médio, ou vice-versa. Pessoas desistiram de várias coisas aqui na caminhada. Por quê? Porque às vezes ela não se julga apta a estar continuando ali. Você conhece pessoas que desistiram dos estudos? Com certeza. E com certeza um dos fatores não era porque estudar era ruim, é porque ele não conseguia aprender, a limitação estava ali. Assim acontecia com aqueles que estavam nessa escola secundária também.
A primária tinha poucas pessoas que desistiam, porque até então, você absorver os 5 primeiros livros, para eles era algo possível. Mas quando você fala de decorar todo o Antigo Testamento, parece algo quase impossível. Mas lembre, eles ficavam nesse tipo de ensino durante 4 anos da sua vida, dos 6 aos 10. A única coisa que eles tinham que aprender era decorar o Antigo Testamento. Nesse contexto, alguns desistiam e pediam para ir embora. Mas também existem aqueles que são limitados, mas querem continuar, mas são convidados a se retirar. E existia também dentro da tradição judaica isso. Quando ele estava ali, nesse segundo estágio de ensino, às vezes um dos rabinos falava para ele: olha, você é até uma pessoa que vai nos dar orgulho dentro da nossa nação, mas é melhor que você aprenda com os seus pais. É melhor que você vá para casa e lá eles possam te dar uma atenção especial. E assim, aquela pessoa que estava sendo convidada a se retirar, ia embora. E ficava ali só pessoas aptas e preparadas para seguir para o próximo estágio. Qual que era o próximo estágio? O próximo estágio chamava Bet Midrash. Nessa escola Bet Midrash, só ficava pessoas aptas, ávidas pelo ensino, cheias de talento, aonde ele conseguia recitar vários versículos de cor ali, porque sempre havia testes, e até vou fazer um paralelo para você entender que era comum que essas pessoas, porque essa escola começava dos 10 aos 14, aos 10 anos de idade eles passavam então, aqueles que eram aptos, iam para essa nova escola, e ali eles começavam a aprender. Só que aí existe um porém. Na Bet Midrash, essas pessoas que estavam ali aptas a esse tipo de ensino, que agora ficou mais avançado, elas não podiam simplesmente ficar ali só decorando, fazendo coisas e falando da Bíblia e só isso. Não, agora aqueles que estavam aptos, eles foram aprovados e agora eles vão escolher um mestre para seguir. Depois do Bet Midrash, essas pessoas vão seguir um mestre, elas vão seguir um rabino, alguém de renome, alguém que elas admiram. É como se você pegasse alguém que é referência no seu tipo de negócio e falasse: agora eu posso ser discípulo dessa pessoa, aprender tudo que ela faz, e você tem o direito de escolher. Só que não é fácil assim. Se fosse fácil assim, você faria. Agora você tem que se apresentar diante dessa pessoa. Então, depois dos 14 anos, ao sair disso, aí começava o processo de um talmid. Talmid é discípulo. Talmidim, discípulos, no plural. Então o talmid ia atrás de um mestre que pudesse o ensinar. Mas não só o ensinar a palavra, não só o ensinar o Antigo Testamento, porque isso ele já tinha aprendido. Dali em diante ele só ia ruminar aquilo que ele aprendeu. Se ele estava ali de frente para um mestre, agora dali em diante ele ia aprender com o mestre tudo o que o mestre era, tudo o que o mestre fazia. Isso torna a caminhada mais interessante. Você vai começar a linkar agora com um certo mestre da Bíblia. Esse discípulo aprendia com o seu rabino dos 14 aos 30 anos de idade. Só após aos 30, só com os 30, e isso também naturalmente falando, os cientistas dizem que com 30 anos de idade você atinge a maturidade de um homem perfeitamente. A maturidade só é atingida aos 30 anos de idade. E para os judeus, o rabino só poderia começar a ensinar com 30 anos de idade. Eis aí a resposta, porque que um certo rabino só começou o seu ministério aos 30 anos de idade. Nesse contexto, eles aprendiam tudo, e havia uma recomendação entre os rabinos que dizia assim: você tem que andar tão próximo ao seu rabino, a ponto da poeira que se levanta pelas suas sandálias te cobrir por inteiro. Esse era um bom discípulo. Quando os rabinos olhavam e viam um discípulo que andava tão próximo, a ponto de estar sujo com as poeiras que saíam dos pés dos seus rabinos, eles falavam: esse é um bom discípulo, esse anda próximo, esse aprende tudo. E ali tinha algumas ocasiões aonde os talmid, eles não só andavam com os seus rabinos, eles saíam das suas casas e começavam agora a morar com o seu rabino. Eles moravam, iam onde ele ia, faziam o que ele fazia.
eles não só aprendiam e discutiam sobre aquilo que era a palavra de Deus, eles começavam a falar igual o rabino, a andar igual o rabino, eles se portavam igual o rabino. O discípulo, ele queria se parecer, ser tal qual o seu mestre. Muito, e isso é até hoje poderoso, porque os judeus ainda vivem essa tradição. Isso é poderoso e nos serve como base de como devemos ser discípulos. Amém. Até então, nós entramos num contexto de tradição, para que você pudesse agora ter base para aquilo que eu vou falar. É muito especial o fato de que Jesus, ele não só cumpriu as leis de Deus, mas cumpriu as leis dos homens. Você lembra que Jesus deu imposto? Por que ele deu imposto? Porque era obrigação do povo. Ele sabia que como filho ele não precisava, mas como homem ele quis fazer tudo de acordo com a tradição, de acordo com a lei. Então Jesus, ele não foi simplesmente alguém que caminhou sobre a terra por 30 anos de forma natural. Ele seguia uma tradição. Jesus era judeu, ele foi criado dentro do judaísmo, e nessa tradição, ele foi discípulo de alguém, ele aprendeu com alguém, e dentro da palavra, se você estudar, você vai ver em alguns pontos, onde nos prova isso. Tudo bem que existem várias e várias discussões, se Jesus foi um rabino elegido pelos rabinos, ou se ele só era alguém considerado. Tudo bem, eu acredito que ele foi alguém legalmente considerado como um rabino, por conta de partes da Bíblia que me dá base para isso. Então, aonde que nós pegamos essa parte? Jesus com 12 anos de idade, em Jerusalém, os seus pais vão atrás dele, porque percebe que ele sumiu. Ele está ali discutindo com os rabinos, a respeito das coisas da lei. Era costume que aquele que estava na Bet Midrash começasse a discutir sobre as tradições, sobre os costumes, sobre a lei, sobre a Torá, sobre todo o Antigo Testamento. Só que o interessante não é que ele estava discutindo. O espantoso para aqueles rabinos era que Jesus não discutia como um menino qualquer. Ele discutia colocando eles em saia justa, fazendo perguntas difíceis de ser respondidas. E ali eles se admiravam, tamanha sabedoria, porque tem duas formas de você julgar uma pessoa sábia. Uma é pelas suas respostas, outra é pelas suas perguntas. Assim, a gente consegue numa conversa ver se essa pessoa tem sabedoria ou não. E ali Jesus espantou a todos por conta da sua sabedoria. Isso foi muito marcante. Depois ele sai dali com seus pais. Essa parte nos mostra então que ele tinha acesso ao templo e acesso aos rabinos. Então não era qualquer tipo de criança que podia discutir sobre a lei, sinal que ele estava aprendendo com eles, porque na tradição só as crianças que estavam na Bet Midrash podiam aprender e discutir com os rabinos. Tudo bem. Jesus inicia o seu ministério aos 30 anos, dentro da lei dos homens, da tradição dos homens e dentro da lei de Deus. Ele se batiza para dar início ao seu ministério de forma espiritual também. Não era só um selo natural, era algo da parte de Deus. Ele espera completar toda a idade até que a maturidade chegue. E ali, ele é reconhecido pelos rabinos, porque o Talmide só se tornava rabino e tinha o direito de começar a ter discípulos com os 30 anos de idade. Então ele cumpriu o processo de forma legal. Quando Jesus cumpre o processo de forma legal, agora surgiu um novo rabino naquela cidade. Só que Jesus, ele quebra paradigmas. Jesus, ele não segue coisas porque está todo mundo fazendo. Ele não fala, não, então eu vou fazer igual todos os rabinos. Até mesmo porque o rabino, ele não tinha o compromisso de fazer algo igual ao outro. Você sabia disso? É por isso que o rabino tinha o seu jugo. Era como se fosse aquela parte que fala assim: se o fundamento é Cristo, veja você como edifica. O rabino edificava de acordo com aquilo que ele tinha revelação. Então, para alguns rabinos, por exemplo, dentro do jugo dele, trabalhar no dia de sábado era como se fosse caminhar 10 quilômetros. Não, até 9 pode, 10 que é trabalhar. E ali outro rabino já dizia, não, 10 é algo absurdo, eu acho que se uma pessoa caminhou 3, ela já está trabalhando. Não, e se a casa dele pegar fogo, ele tiver que tirar os móveis de lá e tudo mais, isso para mim é trabalho. O outro, não, que isso não é trabalho. Isso
era algum tipo de discussão que eles tinham. Essas discussões faziam com que cada rabino ensinasse de uma forma diferente. Por isso que Jesus fala: aprendei de mim, meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Os rabinos, alguns, tinham o costume de ter um jugo tão pesado que os seus discípulos penavam para conseguir andar com ele. Era terrível. Tanto que Jesus, discutindo com eles, fala o quê? O jugo de vocês é tão pesado que nem vocês mesmos conseguiriam fazer. Então para com esse peso. Jesus discutiu com eles a respeito disso. E depois disso, vendo que era pesado para alguns, ele falou: não é esse tipo de caminhada que eu tenho para os meus discípulos. Não é esse tipo de caminhada, não é uma caminhada pesada. Jesus, ele não tem essa caminhada para você. Depois que Jesus então decide recrutar os seus discípulos, chamá-los, e ele já saiu fora daquilo que era tradicional ao rabino. O rabino tradicionalmente era escolhido pelo discípulo, e ali ele fazia uma bateria de perguntas, e via se aquele discípulo era apto a segui-lo, e então ele falava uma palavra que muda tudo. Se você era apto a seguir um rabino, a palavra que mudava a sua vida era: siga-me. Isso era poderoso. Era a coisa que um adolescente, que um jovem mais sonhava na sua vida. Para você ter noção, ser um rabino era mais importante do que ser um médico na tradição deles. Se você acha interessante o seu filho, a sua filha, ou você mesmo se tornar alguém relevante dentro da sua profissão, eu te falo, nada disso se comparava a ser um mestre para aquele povo. Era a coisa mais almejada por um jovem. Ele fazia de tudo para ser um talmide. E naquele contexto, quando um rabino falava: siga-me, a vida dele mudava. Eu estou apto a seguir alguém. Agora minha vida tem sentido. Eu encontrei um propósito. Eu estou apto. Eu vou andar e aprender com essa pessoa. Eu vou te mostrar o porquê que nós começamos com esse texto de 1 Coríntios. Por que Deus escolheu as rejeitadas? Por que Deus escolheu as desprezadas? Aqueles que não são, para que ele possa ser o eu sou na vida delas. Jesus quebra a tradição no sentido de: eu não vou ser escolhido por ninguém, eu vou escolher. Ele se retira para orar, o Senhor fala para ele quem serão as pessoas, e dali em diante Jesus começa a caminhar sobre aquela circunvizinhança, e ele começa a escolher os seus, e em especial eu vou me deter em 4. Os primeiros chamados são André e Pedro. Eles estão ali pescando. Jesus, até vou fazer um paralelo antes de continuar com isso. Por muitas vezes eu me perguntei: o que faria uma pessoa que está ali trabalhando, parar tudo? Não tem algo que não está explicado na Bíblia. Eu pensava assim: parar tudo e seguir alguém que só vira para ele e fala: siga-me? Tem algo estranho. Por que Pedro e André parou tudo que estava fazendo e seguiu Jesus? Eles estavam lá pescando, tinham o seu barco, estavam fazendo algo para se sustentar, e aí de repente vim seguir alguém que eles não sabem nem o que vai dar. Os 2 outros personagens é Tiago e João, os filhos de Zebedeu. Logo em seguida, porque eles eram sócios de Pedro e de André, eles tinham um barco compartilhado ali. Tanto que Jesus depois, quando pede o barco deles emprestado e tudo mais, e nessa ocasião Pedro e André estavam, mas em outra ocasião a palavra nos diz que eles eram sócios na pescaria. Tiago e João estão trabalhando juntamente com o seu pai. Preste atenção, se você está ali, talvez você tenha essa vida, você trabalha com o seu pai ali, ou senão você tem um chefe que necessita muito daquilo que você desempenha. Você sabe que se do nada você deixar de fazer o que você faz, você vai deixar ele na mão. Então você não toma uma decisão do nada, tipo assim: nossa, eu vou embora porque hoje eu estou grilado e nunca mais eu volto aqui. Ou se não, me fizeram um convite e agora eu estou indo embora e ele que se vire. Você não faz isso, você tem compromisso. E era algo mais sério ainda. Tiago e João estavam trabalhando com o seu pai. Eles não poderiam deixar ele de qualquer forma. Só que preste atenção,
Eu acabei de te dizer que ser discípulo de um rabino era a coisa mais almejada de um jovem. A coisa mais almejada de um jovem. Se Tiago e João estavam trabalhando com seu pai, é sinal que eles ainda eram jovens, não eram independentes, não tinham seu próprio negócio. Eles trabalhavam para o seu pai. Eles não poderiam simplesmente virar e falar assim: eu vou embora, vou seguir Jesus. Não. Eles viraram para o seu pai. Logicamente a palavra de Deus não está falando isso, eu estou ilustrando, você acata se quiser. E ali eles viram para o seu pai e falaram: pai, olha aí, um rabino quer que a gente siga ele, o que o senhor acha? Como Zebedeu era dentro da tradição, ele estava ali dentro, ele sabia o que era, ele sabia a importância dos filhos dele seguirem um rabino. Você acha que ele falou: não, tem muito peixe para nós pegar, esse ano foi fraco, nós temos que trabalhar mais, e sem vocês aqui não vai dar certo? Não, Zebedeu foi aquele bom pai, que não está pensando nos próprios sonhos, mas quer o melhor para os seus filhos. Então, ao conversar com seus pais, eles viram as costas para o pai, após a aprovação dele, e segue Jesus. Esses 4 personagens já tinham profissão. Eles sabiam a importância de um rabino e de seguir um rabino, e do quanto isso era valoroso. Por que esses que já tinham passado da idade de estar nessa escola estavam trabalhando nesses ofícios? Se todo jovem que é apto, talentoso, cheio de vigor, cheio de sabedoria, onde as pessoas olham e falam: meu Deus, esse homem tem jeito, estavam na escola judaica e depois saíam seguindo o rabino. Essas pessoas não estavam seguindo ninguém, não tinha ninguém que tinha acreditado nelas e falado: siga-me. Essa palavra que mudava a vida de todo jovem não tinha acontecido com eles. Eles tinham sido reprovados, ou não tinham concluído a escola por ter desistido. De alguma forma eles não deram continuidade ao ensino. Nenhum rabino quis ensinar esses irmãos. Que poderoso que Jesus fez. Aí está a resposta por que eles largaram tudo no mesmo instante e foram seguir Jesus, que agora já era considerado um rabino. Pode ser que durante muito tempo isso se aplica à nossa vida. É frustrante quando nós temos planos, projetos e eles não acontecem. Às vezes, eu mesmo, depois que me tornei adulto, que eu fui olhar para trás e falar: nossa, poderia ter estudado mais. Hoje estudar é tão fácil, aprender é tão fácil, mas naquele tempo parecia tão difícil. Era tão penoso para mim aprender. Algumas pessoas aqui que estão me olhando, talvez teve a mesma história. Hoje você está aqui exercendo uma profissão às vezes que você nem queria, porque o que Deus tem para você é outra coisa. E nesse momento às vezes você está até infeliz com o que você está fazendo, mas você está fazendo, você tem que sobreviver, assim como Pedro e Tiago, como André e Pedro estavam ali pescando e estavam vindo de um momento ruim. Eles tinham acabado de vir de uma pesca que não pescaram nada. Um momento triste dali do empreendimento deles, algo estava dando errado. Aí Jesus pisa no barquinho deles e a história muda. Só que agora não muda simplesmente porque Jesus deu dinheiro, porque Jesus abriu portas, porque os peixes entraram. Eles prosperaram naquele dia, o Senhor prosperou eles. Fala que eles pegaram tanto peixe como nunca antes, a ponto das redes quase irem a pique, a ponto de chamar barcos para ajudá-los. Imagina você ter tanto cliente que outra empresa vai ter que ser acionada para você terceirizar serviço. Foi isso que aconteceu. Jesus abriu as portas. Algo poderoso aconteceu na vida deles, mas o que era realização para aqueles homens era seguir um rabino. Então o que mudou a vida deles não foi a provisão financeira, não foi ter um sucesso financeiro. O que queimava no coração deles era o chamado, era aquilo que Jesus os chamou para fazer. O siga-me mudou tudo. Não foi os peixes no barco, foi o siga-me. O siga-me mudou tudo. Você sabe por quê? Porque ali, alguém que já não tinha nenhuma perspectiva de realizar os seus sonhos, de cumprir o seu chamado, de ser um discípulo de um mestre,
Alguém que já tinha encerrado as suas expectativas. Do nada, fazendo naturalmente o que fazia, alguém chega nele e fala: siga-me. E eles sabiam o peso dessa palavra. Você tem noção do peso dessa palavra? Essa palavra tem peso no seu coração? O que Jesus te chamou para fazer tem peso no seu coração? O seu chamado é o seu sonho? Você já parou para responder essas perguntas que têm que ser respondidas dentro do seu coração? A maior crise que eu vejo entre até mesmo as pessoas da minha idade eu estou numa crise existencial, eu não sei o que eu nasci para fazer, mas aqueles homens sabiam o que eles queriam. E naquele dia, alguém falou: é isso que vocês querem? Então vem. Será que hoje, com o coração totalmente aberto para que Jesus te mostre o seu propósito, você conseguiria falar para Jesus o que te traria alegria em ser? Alegria no seu coração é pelo chamado? Alegria no seu coração é pela sua profissão? Aonde você quer que Deus te faça avançar? O que traria realização ao seu coração? Nesse caso nós estamos falando do chamado desses homens. Por isso eles largaram tudo o que estavam fazendo e seguiram Jesus. Preste atenção. Desses 4 homens, um começa a se retirar da jogada, quase você não vê ele sendo mencionado. André começa a ser pouco mencionado. Mas 3 homens começam a se destacar ao lado de Jesus. 3 discípulos próximos. 3 discípulos que o sonho deles era ser tal qual o seu rabino era. Tiago, João e Pedro vivem as experiências mais profundas dos 12 apóstolos. Eles vivem as experiências mais próximas, no Monte da Transfiguração, no Getsemane, tudo aonde as coisas mais importantes aconteceram na vida de Jesus. Esses estavam perto. No dia da angústia de Jesus, ali no Getsemane, perto da sua crucificação, quem estava com ele? Pedro, Tiago e João. Até no momento aonde Jesus estava passando por algo que entristeceu o seu coração, aonde naturalmente, não estou falando que Jesus tinha fraqueza, mas falando de forma natural, se fosse um rabino comum, no momento da sua dificuldade, até naquele momento, os discípulos estavam com ele. Isso é ser discípulo. É estar nos momentos bons e nos momentos ruins. É você conseguir caminhar com essa pessoa a todo tempo. É a ponto de cobrir-se com a poeira que sai dos seus pés. Discípulo de verdade é aquele que anda próximo. Vou fazer um apelo para você. Não seja só membro da nossa igreja. Seja discípulo de alguém. Seja discípulo do seu pastor. Seja discípulo do seu líder. Seja discípulo do seu discipulador. Seja discípulo de alguém mais velho na fé. Seja discípulo. Aprenda. Se instrua. Olhe de perto. Não seja independente, assim como o pastor Vinícius falou aqui. A vida cristã não é feita para andar sozinho. Não é sozinho que a gente vence. E se você tem algum problema para se relacionar, resolva, mas não anda sozinho. Você está aqui para ensinar e ser ensinado. Assim Deus pode fazer grandes coisas através da sua vida e na sua vida. Amém? Agora nós vamos entrar na vida de uma pessoa, e essa é a parte final. E o final é longo, assim como todo pastor finaliza longamente, eu estou finalizando longamente. Mas é o aspecto aonde Deus me despertou nessa palavra. Nós vamos nos deter na vida de um serzinho que nós sabemos que deu muito trabalho para Jesus. Esse é Pedro. Pedro foi o discípulo que viveu as experiências mais marcantes. Jesus mandou ele calar a boca. Jesus falou: Pedro, não é assim que faz não. Jesus teve que levantar ele de um afogamento, porque ele estava se afogando. Pedro era brabo. Pedro não tinha todo o conhecimento.
Jesus já sabia de tudo isso, ele decidiu escolher as coisas que não são. Então Pedro não era nada de bom. Toda a glória que tinha na vida dele era por causa de Jesus. Essa era a verdade. Por isso que o Senhor não abriu mão de nenhum daqueles que o Pai o deu. De antemão ele os escolheu. Não tinha nenhuma surpresa para Jesus aqueles apóstolos agirem daquela forma. A falta de fé não me surpreende. Tudo bem que ele os reprimia e ensinava para eles que eles tinham pouca fé, mas nada, nenhuma atitude, nenhum tropeço, nenhum erro surpreendeu Jesus com seus discípulos, porque ele escolheu eles de antemão. Ele já olhou, já sabia dos defeitos e falou assim: é esses mesmo, é esses que eu quero, essas coisas loucas aqui que todo mundo rejeitou, eu vou fazer deles. Você sabe por que um dos nomes de Deus é o eu sou? Porque ele só pode ser em quem não é. Se você não é, ele pode ser na sua vida. Pedro, a primeira experiência que ele tem com Jesus é o chamado. Algo almejante no coração dele, aquilo que ele almejava, aconteceu. Alguém virou para ele e falou: siga-me. Então a vida dele mudou dali em diante. Pedro largou aquilo que não dava prazer e começou a viver o sonho dele. Maravilhoso. Agora nós vamos para um segundo aspecto. O segundo aspecto é que Pedro teve um processo com Jesus. Ele viveu um processo com Jesus. Nesse processo tem algo interessante que aconteceu com Pedro. Eu vou projetar para que você possa ver. Abra para mim Mateus 14, 22, capítulo 14, versículo 22. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, e caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tenha de bom ânimo, sou eu, não temas, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Só até aí. Pode ir no próximo. Só para encerrar. E ele disse: vem. Nesse contexto do processo, o povo ali aterrorizado, os apóstolos ali com medo, achando que era um fantasma, estava tendo uma tempestade, não era fácil de se ver, parecia mesmo um fantasma, todos gritavam de medo, homens maduros, adultos. Então era algo aterrorizante. Só que Pedro, dentro dessa circunstância, falou: eis aí, no meio dessa tempestade, se é o meu mestre, eu posso fazer tudo que ele faz. Então aí está a minha oportunidade de fazer algo que ele faz dentro dessa tempestade. Jesus vindo e andando sobre as águas, Pedro fala: se és tu o meu mestre, aquele a qual eu posso fazer tudo que ele faz, então me manda ir até você. E Pedro começa a andar sobre as águas e ir até Jesus. Só que no meio do caminho, quase chegando, ele afunda no mar. Esse afundar representa algo na nossa vida. Hoje a nossa pastora teve uma palavra e profetizou que na nossa vida teve uma palavra de conhecimento daquilo que se passava. É verdade, existem momentos na nossa vida que nós estamos afundando. Existem momentos na nossa vida que não está fácil, passamos por crise. Por que eu estou fazendo esse aspecto relacionado? Eu estou falando desse aspecto relacionado a essa passagem. Porque Pedro, ao contrário de, se você acredita dessa forma, eu não acredito que Pedro não afundou por não acreditar em Jesus, porque eu não acho que ele afundou por perder a fé em Deus. Eu acho que ele afundou porque ele começou a olhar para si e falou: eu andando sobre as águas, Deus me livre. Buf.
No meio dessa tempestade eu estou conseguindo passar. Eu, com esse chamado, estou caminhando, Deus está fazendo coisas na minha vida. E aí ele começou a se abater. Assim como nós nos abatemos pelas nossas limitações, quando olhamos para nós e vemos que somos limitados, ali nós começamos a afundar. Quando tiramos os olhos de Jesus e começamos a olhar para os nossos pés e falar, que isso, não tem nem chão, como é que eu estou caminhando? Não tem como continuar sendo crente, é muito difícil. Como que eu posso ser igual a Jesus? Como que eu posso fazer tal feito? Eu não, eu sou o Pedrão, eu sou o desacreditado, eu sou aquele que foi reprovado, eu falhei. Não tem como eu fazer o que Jesus faz. Não tem como meu casamento dar certo. Não tem como meus filhos crescerem, ter uma boa educação. Não tem como eu ter um bom emprego. Não tem como essa igreja ser tão maravilhosa desse jeito. Não tem como. Não tem como Deus ter um chamado tão poderoso para a minha vida. Às vezes as pessoas profetizam coisas na sua vida aí que você até mesmo fica de cabelo em pé, fala, que é isso, cara? Você não me conhece não. Mas é esses mesmos que Jesus precisa. É o casamento que o marido parou de acreditar que Deus quer restaurar. É o filho que você acha que não está tendo jeito, que Jesus quer mudar. É esse. Jesus faz na vida desses. Jesus não veio para aqueles que não necessitavam dele, e não porque não necessitavam, mas porque julgavam não necessitar. Jesus veio para aqueles que falam, eu preciso de um milagre, muda essa área da minha vida, Senhor, não tem como, eu não prospero, eu não cresço, eu não avanço, meu casamento não vai para frente, o milagre é para você, está tudo certo. Esse é o prazer que Jesus tem, mudar esse tipo de vida, amém? Nesse processo então, Pedro não duvidou, e você, por muitas vezes, não perdeu a fé em Deus, você perdeu a fé nas circunstâncias, você não acreditava que as circunstâncias podiam mudar, você não acredita, é que você pode sair dessa. Eu sei que você ainda acredita que Deus pode fazer, então, tira o olho dos seus pés, olha para Jesus, sabe por quê? Pedro afogando, deve pedir socorro, se debater, falar, socorro, você não está vendo afundando aqui? E Jesus fala, levanta daí rapaz, vai, eu não te falei? Não, nesse momento não tinha nem ânimo, nem força, nem nada. Jesus teve que pegar ele pela mão e puxar ele de volta. É isso que Jesus está fazendo, é isso que Jesus vai fazer, amém? Após o processo, agora eu estou caminhando para o final mesmo. Pedro vive um momento que na vida do cristão é terrível. Ele vive um momento de queda. Pedro nega Jesus. É um momento marcante na vida dele. Naquele momento, e ele se aplica a alguns contextos da sua vida, é como se você tivesse pisado na bola. Eu falhei. Alguém acreditava em mim e eu pequei. Esse momento nos faz lembrar do Pedro que a gente era. É verdade, é por isso que ninguém me escolheu. Olha quem que eu sou. Olha a vida que eu levo. Olha a resposta que eu dei. Eu decepcionei Jesus e Ele me falou que eu não era a pessoa que tinha que morrer naquela cruz, porque eu falei, eu morrerei no seu lugar. Ele falou, não Pedro, você não está capacitado para morrer no meu lugar, o seu propósito é outro. E outra, Pedro, você vai começar agora a entender que você só tem força em mim, e que essa força de vontade sua é natural, e ela vai te fazer errar. Então Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E ali Pedro tem a experiência de que na própria força vai dar errado. Só que tem uma reviravolta nessa história. Jesus, assim como eu disse, Ele nunca se espanta com as suas atitudes. De antemão, Ele te escolheu. Se você tem o Espírito Santo e é salvo, Ele te escolheu. Eu não estou falando que Ele te chamou para ser pastor, estou falando que Ele te escolheu. Ele acredita em você. A sua vida foi escolhida de antemão para que pudesse andar com Ele.
O seu chamado, e é o chamado de todo cristão, é andar com Deus, é aprender dele. Aprenda dele. Está entendendo? Isso é poderoso. E ali ele não se impressiona com as suas falhas, e ele não se impressionou com as de Pedro. Pedro nega Jesus, Jesus é crucificado. Jesus ressurge dentre os mortos. E ele fala: vocês vão me encontrar. Chama lá os 11. Os 11 não, porque nessa altura do campeonato Judas já tinha morrido. Ele fala: chama lá os apóstolos e também a Pedro. Essa parte é tão importante porque Pedro saiu da congregação. Pedro abandonou. Por quê? Porque a tragédia foi tão grande, o desânimo foi tão grande de ter falhado, que ele falou: eu não, ele pode ter um propósito para todo mundo, mas para mim não. Olha o que eu fiz. Eu não tenho nem cara de encontrar Jesus. Eu não posso nem viver com esse povo. Eles viram negando. E Jesus fala: chama Pedro também. Quando puder subir aqui agora. Ele fala: chama Pedro, porque eu tenho uma palavrinha para trocar com ele. Antes desse contexto, eu vou te mostrar só uma parte interessante, para mostrar que Pedro estava muito enganado daquilo que ele achou que Jesus pensava dele. Ele estava muito enganado, porque ele já estava se tornando discípulo de Jesus e não tinha percebido. Só de caminhar, só de ser um discípulo próximo, só de ter as experiências que ele estava tendo, ele começou a ser discípulo e nem percebeu. E eu vou te mostrar onde que ele começa a ser discípulo, e as pessoas que estão de fora vê que ele caminha com Jesus. Independente das falhas, ele caminhava com Jesus e era perceptível ao povo. Nesse texto vai te provar que, independente das falhas, na sua caminhada, conforme você tem andado com Jesus, você tem aprendido coisas. Abre para mim Mateus 26, 69. Presta atenção. Ora, estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada. Esse contexto aqui é próximo à crucificação de Jesus. Jesus já tinha sido preso, e Pedro está ali sendo interrogado por algumas pessoas por conta de acharem que ele era um dos discípulos. Estava Pedro assentado fora do pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estava com Jesus, o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E assim, saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também com Jesus o Nazareno. Esse também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento, e em algum outro contexto diz até praguejando: não conheço tal homem. Agora aqui está o segredo. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Todo mundo era judeu, não era por sotaque. Todo mundo vivia no mesmo contexto. Todo mundo falava entre si. Tudo bem, todo mundo era judeu, estou me equivocando. Mas todo mundo ali vivia na mesma circunvizinhança, no mesmo estado do Goiás. Então, o jeito de falar era porta, porteiro e portão. Não foi esse que denunciou ele. O que denunciou ele é porque ele parecia com Jesus. Ele agia como Jesus. A fala dele, o jeito de se portar, o jeito de andar era igual ao de Jesus. Isso denunciou. Ele é igual. Pedro não tinha percebido que na caminhada ele estava se parecendo com o seu rabino. Mas Jesus não tinha tapado os olhos para ver isso. Nesse contexto, depois da crucificação, depois da ressurreição, quando Pedro, se vocês quiserem mandar ver aí, fica à vontade. Depois que Pedro é chamado, convidado a estar com Jesus de novo,
há uma conversinha íntima. Jesus deixa os apóstolos de lado ali e fala: Pedro, vamos trocar uma ideia. Pedro, você me ama? Sim, Jesus, eu te amo. Tudo bem, mas você me ama de verdade? Com amor verdadeiro, com amor ágape. É esse amor. Jesus, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E por uma terceira vez ali, Pedro já entristecido, porque quando você pergunta alguma coisa olhando nos olhos de uma pessoa de forma veemente, você fala: esse cara está perguntando demais porque ele duvida do que eu estou falando. E Pedro ali entristecendo o coração, já lhe respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, se eu amo ou deixo de amar, quem conhece meu coração é o Senhor. Um dia eu falei que morreria no seu lugar se fosse preciso, e o Senhor disse que não, e de fato eu não consegui morrer. Pelo contrário, eu até falhei, eu te neguei, eu falhei, eu pisei na bola. Então o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe se eu te amo ou não. E aí, quando ele confia que o seu mestre conhece o seu coração e sabe até onde é possível que ele vá com ele, Jesus termina falando de novo: apacenta os meus cordeirinhos. Um tempo atrás eu estava sendo edificado por uma palavra, e nela dizia assim: o feijão que está na despensa não alimenta ninguém. O amor que não é expressado não beneficia ninguém. Se Jesus tivesse amado o homem de tal maneira, mas não tivesse se entregado na cruz, não haveria provas do seu amor. Jesus provou o seu amor por nós. Como que ele falou para Pedro provar o seu amor por ele? Apacenta as minhas ovelhas. Cuida daquilo que é mais precioso para mim. Sabe como que o Vinícius ama essa igreja? Apacentando você. Como que ele ama a Deus? Apacentando você. Ele não faz por você. Ninguém aqui faz por você. É porque assim nós estamos amando a Ele, porque você é precioso para Deus. Você é importante para Ele. Quando você olhar para um ser humano, lembra que ele é importante para Deus. Não tente o mal contra ele. Ele é importante para Deus. Amém? Nesse contexto, a coisa mais louca que acontece na vida de Pedro está lá em Atos 3. Projeta para mim Atos 3. Aí eu vou te mostrar que no processo da nossa caminhada acontece várias coisas, mas tem uma reviravolta e o final é lindo. O final é poderoso. Pedro é chamado, alguém que era desacreditado, eis um rabino que quebrou os paradigmas, e chama alguém que nem era tradicional daqueles rabinos, chamar, mas sim ser escolhido. Mas não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Jesus escolhe os seus, aqueles que já tinham sido rejeitados. Isso aconteceu na vida de Pedro, esse é o chamado dele. No processo, ele falha, ele cai, ele começa a ver as dificuldades da vida cristã, e ali ele afunda. Coisa que pode acontecer, esse desânimo pode bater em qualquer um. Talvez já aconteceu com você, talvez você se encontra nessa situação hoje. Só que assim como eu te falei, Jesus não está falando para você: ei, sai dessa. Ele está falando: estende a mão que eu quero te levantar daí. Sai dessa inércia, sai desse momento, mas não sozinho. Eu não estou pedindo para você ter força em si, eu estou falando que a força que te levanta sou eu. Esse é o processo. Aí tem a falha que pode acontecer na vida do cristão, só que Jesus não se surpreende com os seus deslizes. Ele te escolheu de antemão, Ele sabe quem é o Zezinho. Você não surpreende Jesus com nada, e Ele vai te dar uma segunda chance. Ele já te deu. Toda manhã as misericórdias de Deus se renovam para a sua vida. Saiba disso. Um novo dia, um novo recomeço. E por fim, depois dessas experiências, depois de tudo, Pedro, em Atos 2, é cheio do Espírito. Jesus
pega o Pedrão, o durão, quebra ele no meio, e agora enche ele com o seu espírito. O Pedro não é o mesmo Pedro. Agora ele já teve as experiências dele. Jesus falou: chegou a hora, agora eu vou edificar minha igreja através de você. E para fazer isso você tem que estar cheio do meu espírito, porque ele te capacita a não ser o Pedrão de antes. E de fato ele não era mais. Atos 3, Pedro e João, vou até ler, porque coração, aquilo que Deus quer falar, ele fala naquela noite, é com os dois pregadores. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diante a porta do templo, diariamente diante da porta do templo ali, chamada Formosa, para pedir esmola aos que ali entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando os olhos nele, Pedro fitando juntamente com João, diz, olhando para ele: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa deles. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E ele dá de graça: em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Pedro, cheio do Espírito, agora começa a fazer coisas que o Pedro natural não fazia. O Pedro natural talvez poderia ter, ele era pescador, tinha provisão de dinheiro, ele poderia ter dinheiro para dar para aqueles que estavam, para aquele coxo que estava ali na porta. Só que a provisão que Deus entregou nas mãos de Pedro era algo sobrenatural. Agora o Pedro não age de forma natural. Pode ser que homens naturais resolvam problemas naturais da sua vida, só que só Deus e homens cheios do Espírito conseguem trazer provisões que não são dessa terra. Nenhuma ciência, nem daquele tempo, nem do tempo de hoje, poderia fazer crescer uma perna naquele homem. Não poderia resolver o problema dele ser algo perfeito. Só Deus poderia fazer. E Pedro estava cheio dele. Nesse final, eu sei que falando de 4 aspectos da vida de Pedro, em algum deles você se encaixa. Mas eu quero te fazer uma pergunta: em qual deles você quer estar? Eu não pergunto em qual você está, eu pergunto em qual deles você quer estar. Tudo que a gente faz, eu vou falar algo assim, e na minha vida eu posso te testemunhar que eu sou esse Pedro. Só tem como eu estar aqui em cima se eu estiver cheio do Espírito. De forma natural, a única coisa que eu poderia falar era de coisas naturais. Eu sou o Pedrão, eu mexo com sofá, rapaz. Eu pesco peixe. Naturalmente eu sei falar de estofado aqui. Mas espiritualmente, eu não tenho ouro nem prata para te dar. Fique de pé onde você está. A única coisa que o Senhor nos deu e nos capacitou a fazer é aquilo que o mundo clama, que a igreja enxergue, que os filhos de Deus se manifestem nessa terra, cheios do Espírito, cheios de ousadia, cheios de intrepidez, trazendo cura, sinais, milagres, cheios da palavra, com casamentos que são padrão para essa humanidade, com criação de filhos que são padrão para essa humanidade, com caminhar, com se portar que seja diferenciado desse mundo. Jesus nos falou, através da sua palavra, Deus nos informa: não se conforme com as coisas deste mundo, antes renovar a sua mente, transformar a sua mente. Não se encaixe nos padrões que estão aqui, mas torna o padrão do reino, o padrão da humanidade. Pedro
naturalmente só tinha coisas naturais a dizer às pessoas que o procuravam. Mas quando Jesus vem na forma do teu Espírito, enche a vida de Pedro, já não é Pedro caminhando sobre a terra, é Jesus. Sabe, não é você caminhando sobre a terra, é Cristo em vós, a esperança, a glória de Deus. Isso é poderoso. Saber que quando alguém te pede um conselho, não é o João aconselhando, é Jesus. Quando alguém te pede, faz algo por mim, ora por mim, libera cura sobre mim, não é você, é Jesus. Jesus em vós, é Cristo em vós. O Pedro naturalmente não faria essas coisas. Foi Jesus em Pedro que falou: levanta e anda. Cheio de autoridade, cheio de ousadia. Essa é a vida cristã. É uma vida cheia de Jesus. Quando as pessoas te encontrarem na rua, você sabe qual que é a fala que eles têm que ter? Oh, você é crente? Porque o jeito de você falar denuncia. Oh, você é crente? Porque naturalmente ninguém tomaria essa atitude comigo. Tem que ser crente. Quem me perdoaria dessa forma? Só se fosse um crente. De que forma que você quer ser conhecido? Que a sua fala te denuncie. Feche seus olhos onde você está. Coloque a mão no seu coração. Talvez você está vivendo algum desses estágios. Talvez Deus está te chamando hoje. Hoje é o dia que o Senhor está te chamando. Você já sabia que o que traria alegria ao seu coração é o chamado. É aquilo que Deus falou que ia fazer através da sua vida. E hoje Jesus está falando: eu te conheço. Não precisa ser nada disso. Eu sei que naturalmente as pessoas não acreditam em você, mas eu acredito. Siga-me. Ou você já é chamado e está no processo aonde você olhou para si mesmo, desanimou a vida cristã não está muito boa. Você já não consegue orar, você já não consegue buscar Deus. O seu processo é de afundar. Mas Jesus não está falando para você: oh, eu queria vergonha na cara. Não é isso. Jesus está falando: me dá a mão, eu vou te tirar daí. Eu vou te tirar daí. Eu não quero que você afunde, eu te capacito. Levanta, sai desse processo. E na segunda vez que Pedro tem uma experiência, é uma experiência aonde o afasta totalmente de Deus, afasta ele de Jesus, afasta ele do contexto da igreja. Às vezes você está aqui hoje, mas estava afastado porque você errou, porque você falhou, porque você decepcionou a igreja, decepcionou na sua cabeça, você decepcionou a Deus. Eu quero te dizer novamente: Jesus não se espanta com as suas atitudes. Ele manda chamar você também. Se você é o Pedro que se afastou por conta de ter errado, Jesus está falando: chama eles. E também o João, chama eles. E também a Paula, chama eles. E aquele que achou que eu já não tinha mais nada para a vida dele porque ele falhou, eu ainda continuo tendo um propósito na vida dele. A minha promessa não vai falhar. E por último, a vida do cristão tem que ser cheia do Espírito. Se a sua vida for cheia do Espírito, já não é você caminhando sobre a terra, é Jesus. Aí você não precisa se preocupar se da sua mão sai poder. Vai sair poder, é Jesus. Não precisa se preocupar que se ao falar com o coxo levanta, se ele vai levantar, é Jesus. Se sinta capacitado por esse Espírito que habita dentro de você. E entenda que a vida cristã, de uma forma leve, o jugo de Jesus só se torna leve quando você está cheio do Espírito. Porque não é você quem faz, é Ele.